eu comecei um vlog agora, de madrugada, para ler este livro aqui, O Bosque das Coisas Perdidas. Eu tô falando um pouquinho baixo, não sei se vai dar pra ouvir, porque já estamos de madrugada, 2h23 da manhã. Eu resolvi ler o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo não, primeiro capítulo, pra ver se eu iria gostar da história, porque quando eu peguei lá na biblioteca da minha faculdade, eu li a contracapa e eu me interessei bastante. E que diz assim: quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura, mas se despertada, esteja preparado para correr. Então eu gostei bastante, gostei da capa. E o título me chamou a atenção porque eu já escrevi um conto que era sobre um bosque. E o nome do conto que eu escrevi é Woodland, que se passa num bosque, numa vila inglesa. Eu sempre gostei, assim, de saber sobre, assim, coisas sobre ingleses e tudo mais. É uma história que me parece, assim, me chamou bastante atenção por causa disso. Então eu resolvi trazer para ler. Estou lendo várias outras histórias, mas eu resolvi começar e até tentar terminar hoje, né? Durante o dia. Mas, o que eu ia falar pra vocês, eu pensei, eu vou ler, já faz um tempinho que tá aqui, daqui a pouco eu vou precisar entregar lá pra faculdade e no fim eu tenho que terminar, né, o quanto antes. E eu pensei mesmo, como eu ia falar pra vocês, eu pensei, eu vou ler o primeiro capítulo porque pra ver se eu gosto, né, senão eu entrego mesmo na faculdade e vida que segue. Só que eu estava contando que o primeiro capítulo fosse pequeno, de 4, 5 páginas. Até o máximo umas 8 páginas. Só que o livro, fora folha catalográfica, folha pra capa, folha pra título e tudo mais, sabe que ia ser mais umas 5 páginas, né? Mas começa no prólogo, eu li o prólogo, e depois o capítulo começa na página 11, uma página depois, e só vai terminar na página 30. Gente, ali, ó. Ali, ó, na página 30. Então, assim, eu fui obrigada a terminar, né? O primeiro capítulo. E gostei. Vai se tratar. Se trata de. Eu vou falar pra vocês amanhã do que a história se trata. Amanhã não, hoje, mais tarde, né? Assim que eu acordar. Porque eu estou morrendo de sono e já tem gente roncando aqui em casa. E eu não quero acordar ninguém. E é isso, gente. Até mais tarde. Então, gente, voltando aqui. Não reparem a parede, tá? Um pouco tá pintado, um pouco não. Eu tava testando algumas cores, porque eu vou mudar. Ficaria até legal continuar assim azul. Mas esse aqui era o antigo quarto do meu menino, das crianças, né, no geral. Só que esse azul tá muito desbotado, então a gente vai colocar outra cor, né, que seria algodão egípcio, só que vai se tornar outra cor por cima do azul. E eu não tô afim, eu tenho uma tinta branca ali, mas como ela é pouquinho, não sei se vai dar pra 4 paredes, e mesmo assim eu não tô afim de gastar uma branca por baixo, então vai dar o que dá. Mas enfim, este vlog não é sobre isso, é sobre este livro aqui que eu comecei de madrugada. E como eu já havia falado pra vocês no primeiro tape, ele foi até a página 30, o primeiro capítulo, né? Então,
Já é uma boa referência esse tanto de páginas para o primeiro capítulo. E o que eu vou falar sobre ele? Era pra eu ter comentado assim que eu terminei a leitura dele, só que eu tava muito cansada. E vão se tratar de 3 personagens, tá? 2 personagens são pessoas e o outro é o bosque em si, né? Que já tá no título. Esse bosque, ele é misterioso. Então, quem entra nele não pode fazer barulho, porque algo desperta, né? E vai iniciar a história com a Nora, que é uma bruxa. Ela tem a sua linhagem, né? Vó, mãe e tudo mais. A avó já é falecida. Só que ela soube algumas coisas e aprendeu algumas coisas com a mãe dela, com a avó dela. E ela decide entrar nesse bosque, um bosque de coisas perdidas. Então ali elas acham algumas coisas. Coisas assim, perdidas por pessoas que passam por ali, né? E vai fechar a porta. Fechou. E elas, né, chegam a encontrar até coisas com valor, coisas com prataria e tudo mais. Mas enfim, não é sobre isso. É sobre o mistério que envolve este bosque, que não ficou tão claro assim. Mas vai chegar um momento que a Nora vai pegar o cachorrinho dela, chamado Finn, com N no final. E vai dar uma passeada nesse bosque, só que eles têm que ter extrema cautela e ficar muito em silêncio, né? E ela começa a andar por ali e tudo mais. E ela avista uma mariposa que, pela referência das bruxas da família dela, sempre falaram que essa mariposa, ela traz um presságio sobre a morte. E o Finn, que é o cachorrinho dela, vai atrás dessa mariposa e, claro, obviamente vai fazer barulho e tudo mais. Só que nesse percorrer eles vão mais a fundo do bosque, em lugares que ela nunca tinha ido por conta de medo, porque era realmente muito escuro. E lá ela encontra um ser caído, né? E tava meio inconsciente, ela até pensava que tava morto e tudo mais. E daí ela teve essa referência, nossa, eu acho várias coisas nesse bosque, mas agora eu achei algo interessante. Enfim, essa pessoa que é o Oliver, que é um jovem, eu não sei se eu tava muito sonolenta, muito cansada, e eu deixei passar a idade dele, mas eu acredito que seja um jovem, assim, 16 anos, 18 anos, por aí. Ou uma criança, não sei. Eu vou ver no decorrer. E aí ele acorda, né, assustado e tudo mais, e ela leva ele pra cuidar dele. Então, assim, terminou aí o primeiro capítulo, mas vocês podem perceber que nessas 30 páginas aconteceu já muita coisa, teve já muita referência. E eu acho que eu vou gostar. Só que o interessante, e que eu quero deixar bem claro também, porque a gente tem que avisar, né, nos vídeos, porque qualquer pessoa pode assistir o vídeo, pessoas que não conhecem meu trabalho, pode ser o primeiro vídeo e tudo mais, e podem pensar, nossa, ela lê livros na correria. Em questão, eu nunca fui a favor de ler livros na correria, assim. Mas, hoje eu tenho que entregar este livro para a faculdade e eu tenho o dia inteiro para ler ele hoje e tem 30 foi o que eu já li, né? 366 páginas, vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que isso aqui já é agradecimentos, eu nunca leio. 364 páginas. E vou tentar ler, né? Falta mais 334 páginas. Aqui pra rua, já deu sol hoje, eu já vou deixar bem claro que eu não acordei agora, faz um tempinho que eu acordei, mas faz um tempinho não, já é a tarde agora, tá? Início da tarde. E já teve, o tempo já ficou tão doido, gente, tão doido, que já deu sol, já deu vento, já deu chuva, já parou, agora tá frio. Isso não deu nem 12, não, já deu 12 horas do dia. E é isso. É o sul, é o nosso sul. É isso, gente. Gente do céu. Faz tanto tempo que eu não gravo vlog. Eu acho que foi poucas as vezes que eu gravei vlog. É muito cansativo e...
porque daí tem que fazer várias partes, às vezes duram dias. Só que como hoje vai ser rapidinho, porque eu comecei de madrugada e vou ter que terminar até eu sair da faculdade, se eu não conseguir ler tudo hoje, eu entrego para a biblioteca da faculdade. E amanhã, após 24 horas, eu pego novamente. E torcer para que ninguém tenha pegado o livro. E assim, eu tô lendo bastante. Esse ano eu li bastante coisas que não eram livros aqui né, livros pro hobby. Mas tá me dando um sono realmente. A história é muito boa, a escrita é bem fácil de entender, só que tá na parte assim mais explicativa. E o bom é que está sendo narrado nas primeiras pessoas. Digo primeiras pessoas no plural, porque o primeiro capítulo foi narrado pela Nora e agora está sendo narrado pela visão do Oliver, que foi o menino, o jovem resgatado, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar, que no primeiro capítulo já tinha sido falado, mas que ela mora numa casa depois do lago, sabe? E o Oliver, ele estava num acampamento e faz 2 semanas que ele estava desaparecido. E ela conseguiu resgatar ele. E ela sempre foi conhecida como a garota que mora na casa ao lado do lago. Então, tipo assim, todo mundo tem medo dela, sabe? Sabe aquela história que tem é uma bruxa ou qualquer outra pessoa que mora lá numa casa isolada tal, e começam a fazer um monte de mitos e lendas e tudo mais, assim, contar histórias. Então, ela é conhecida como a garota da Casa do Lago. E ele. E ele, nesses devaneios, ele tá pensando: será que realmente eu deveria estar aqui? Porque dizem que quem mora perto desse bosque e tudo mais é bruxa. E ela é uma bruxa e tal. Só que ele não tem tanta certeza. Enfim, vamos esperar. Gente, não reparem, eu tô toda perebenta. Porque eu estou jovem. Jovem. Mas enfim, vamos para a história. Theo? Que foi? Tira a boca daí, rapaz. Ô, perigoso. Dá tchau. Dá tchau, tchau. Manda beijo. Então, gente, tá um barulho, porque tá noite, tá um calor, então o ventilador tá ligado. Agora eu estou na página, vou começar um novo capítulo, que tem por nome Livro de Feitiços do Luar e Remédios da Floresta. Estou na página 157, né, do livro, a gente tá continuando o vlog. E aqui a Nora deixou o Oliver, né, dormir na casa dela. Daí ela acabou levando ele lá para acampamento. E daí passou uma noite, ele ficou no lugar ali onde eles dormem. E ele não foi visto por ninguém. Ele meio que se escondeu não se escondeu, mas estava deitado na parte de cima de um beliche. Ouviu os meninos conversando, mas decidiu não incomodar. Enfim, aí nesse meio tempo eles estão num local onde dá neve, né? Então, nesse meio tempo teve uma tempestade de neve, então aumentou a neve.
ficaram todos presos ali na floresta, ali ali no acampamento ao redor, né? E na casa da Nora também, né? Ela ficou ilhada, vamos se dizer. E acontece que aí ela tem uma menina que também fazia parte ali daquele grupo, só que tava um pouco entediada ali no meio deles, porque era a única menina e coisa e tal, e pediu pra dormir na casa da Nora. E ali elas fizeram uma amizade, aí acabou vindo essa tempestade, elas ficaram algum tempo dentro dessa casa, e daí de madrugada essa menina viu fogo no meio da floresta, tipo como se fosse uma fogueira. Aí ali eles acendem uma fogueira e a Nora, por conhecer os mistérios da floresta, sabe que isso vai despertar a floresta e as árvores não gostam, né, de fogo e tudo mais, e nem de serem incomodadas. E daí ela vai lá tirar satisfação com esses meninos que já estão bêbados e tudo mais. Aí eles falam do Oliver, falam do que aconteceu meio que por cima na noite, que a princípio eu não me recordo o que eu falei pra vocês. Mas quando o Oliver some na floresta, ele some e o menino é morto. Então, eles meio que falam meio por cima o que aconteceu, com muito medo, né, do que vai acontecer depois que a neve baixar, depois que a tempestade passar. Na verdade, a tempestade já passou, né, porque eles estão na rua. Mas, enfim. Aí, quando esses meninos saem, aí ela avista o Oliver, leva pra dentro de casa também, conversa com ele. E ele tá bem estranho, assim. Eu tenho uns palpites que eu não sei se eu estou correta, mas tem algumas coisas na história que não estão batendo, tá? Porque, primeiramente, quando a Nora leva o Oliver lá para acampamento, para uma pessoa que está há 2 semanas desaparecida, e quando ele aparece assim no meio deles, eles não vejam e eles não abraçam, não perguntam como que ele conseguiu sobreviver, quem que resgatou, se alguém resgatou, onde que ele estava, nada. E ela também fica assim meio que estranha. E quando ele vai pro local onde eles dormem, ele também não é avistado. Então eu tenho um pressentimento que este menino... Enfim, gente, eu vou contar no final, depois que eu terminar. Faltam 200 e poucas páginas ainda, tá? E só pra avisar que eu tive que entregar pra biblioteca, esperar 24 horas e pegar novamente, pra conseguir ler. Então, é isso. E eu só vou entregar agora, eu tenho que entregar novamente. Falta poucos dias, tem que entregar novamente e eu vou ler agora, tá? Vou finalizar. Vou tentar finalizar hoje. Nós já estamos a 0 horas, não sei se dá pra ver. Não dá pra ver, porque é branco. Ó, agora deu. 0 horas e 32 minutos, dia 3 de novembro, ou seja, este vlog está há muito tempo sendo feito, tá, gente? Ou seja, vocês perceberam ali, hoje é 3 de novembro de 2025, então vocês devem perceber que este vlog está sendo há muito tempo feito, tá? Faz algumas semanas, porque realmente eu parei alguns dias de ler e tudo mais, muitos dias, e tô retomando agora. Mas vai finalizar, tá, gente? Então fiquem com fé que vai dar tudo certo, tá? Eu volto depois com o fechamento do vlog e com as minhas impressões e como que ele terminou. Se realmente eu tô certa, se realmente tá tudo ok, se eu posso dizer que eu acertei o que eu estava imaginando que era. Mas, a princípio, posso já antecipar que eu tô gostando bastante da história, tá? É meio que um suspense, uma coisa assim... É um romance com suspense, uma coisa assim... Estou percebendo que a Nora e o Oliver, eles têm algum sentimento bem fechadinho, assim, entre um e outro. Mas alguma coisa de misterioso tá acontecendo, sabe? Alguma coisa. Vamos lá. Volto daqui a pouco. Então, pessoal, finalizei o livro, tá? Isso eu estou gravando já, se passou alguns dias do último momento aqui que eu vim conversar com vocês. E eu finalizei este livro bem contente, porque foi um livro bem agradável de se ler, apesar de eu demorar bastante, mas foi bem agradável.
Eu gostei bastante da premissa da história, eu gostei muito da história. E eu lembro de ter falado para vocês que eu iria trazer sobre o fechamento deste livro, né? Se realmente o que aconteceu foi o que eu imaginava ou não. E sim, gente, realmente era o que eu esperava. Era o que eu esperava, não. Eu tinha entendido mais ou menos a história e eu tinha um palpite de como que a história ia se desenrolar. E o plot twist mesmo foi exatamente o que eu imaginei. Mas sim, gente, foi realmente o que eu pensei. Eu acredito, também não vou ser hipócrita, né? Em falar, mas eu acredito que se eu não tivesse descoberto ali como que ia, o que que realmente estava acontecendo ali na história, o mistério todo do bosque, do Oliver, da Nora, dos amigos ali do Oliver e tudo mais, se eu não tivesse despertado essa pista, assim, e ter descoberto antes de chegar a esse ápice, talvez eu ficaria mais surpresa, talvez me prenderia mais, assim, a história, mas isso não afetou muita coisa. Mas é uma história bem construída, bem fechadinha. Vai falar desse bosque misterioso, vai falar de dois personagens que estão ali se conhecendo. Ela vai resgatar, né? Falando um pouquinho já desde o início, ela vai resgatar um cara que tá na neve, caído, vai levar para casa e ali vai acontecer algumas coisas. E lá no final do livro vai se revelar o que é esse bosque, vai se revelar uma coisa também que mostra bastante aqui no livro, são as histórias das mulheres bruxas que são as ancestrais da Nora, né? Porque ela era uma bruxa e tal. Então, no caso, a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela, todas elas tinham um certo poder. E a Nora, até aquele certo momento, não tinha, né? Ela achava que ela não tinha herdado esse poder de bruxa, né? E o grande plot twist da história toda é essa revelação, né? Que realmente ela tem uma força em comum, uma força gigantesca e que vai mudar todo o rumo da história. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Prometo para vocês que vou estar tentando me esforçar mais para trazer mais vlogs aqui para vocês, para não ficar só vídeos de resenhas e resenhas, mas para trazer alguma coisa nova também. E se vocês tiverem alguma indicação de algum livro, se vocês quiserem também falar, se vocês leram já este livro, essa obra, e querem deixar aqui nos comentários o que achou, se gostou, se não gostou, podem ficar à vontade, podem colocar ideias de novos vídeos, de novos temas. Fiquem à vontade, gente. E lembrando também, se vocês querem adquirir, aqueles que não leram ainda esta obra, quiserem adquirir, vai estar ali na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link de compra. Vocês não vão pagar nada a mais por isso, mas se vocês quiserem comprar através do meu link pela Amazon, vocês vão estar aqui ajudando o canal. Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vlog. Beijos. Até mais.